Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente dá continuação dos nossos estudos de físico-química. Hoje entramos, então, no assunto, no conceito de equilíbrio químico. O equilíbrio químico, como vocês devem imaginar pela própria palavra, né, tem a ver, então, com equilíbrio. Para falar de equilíbrio, e quando a gente fala de equilíbrio químico, nós estamos, ou podemos imaginar, uma reação química acontecendo e essa reação química acontecendo, por exemplo, entre o monóxido de carbono gasoso e o dióxido de nitrogênio gasoso, essa reação entre esses dois reagentes, ela vai acontecendo e até um determinado momento em que essa reação ela vai atingir o equilíbrio. Então, no primeiro momento vai acontecer a reação entre os dois reagentes, começam a se formar esses dois produtos, mas uma certa quantidade de reação entre esses dois produtos também pode acontecer no outro sentido, formando então esses dois reagentes novamente. Então, essa reação, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, ela vai acontecendo até que a gente diz que ocorre um equilíbrio. E isso só é possível porque essa representação aqui, dessas duplas seta aqui, é uma representação que a gente diz que é uma reação reversível. É uma reação que pode acontecer, portanto, nos dois sentidos. Bom, só para não deixar muito somente em relação a reações químicas, imaginem que reações químicas, biológicas, bioquímicas, elas acontecem também no nosso organismo e muitas delas também obedecem a essa questão da reversibilidade, ou seja, posso ter uma reação acontecendo entre os dois reagentes, em sentido de formação desses produtos aqui, mas também esses dois produtos podem reagir, formando aí novamente os dois reagentes iniciais. Então, a gente chama de reações reversíveis. A gente tem um pouquinho mais claro o que seria esse exemplo, então, de reações reversíveis, nós vamos pegar a mesma reação que eu apresentei para vocês no slide anterior, considerando que o monóxido de carbono ele é incolor, o dióxido de nitrogênio ele tem um tom aí vermelho castanho intenso. Esses dois reagentes vão reagir e os dois produtos formados são o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, que é incolor, e o monóxido de nitrogênio, que também é incolor. Portanto, se a gente tivesse a reação entre os dois, né, consumindo esses dois reagentes, eles reagindo, o que a gente, a primeiro momento, né, a princípio, a gente poderia esperar? Que se eu tenho uma cor inicial aqui, vermelho castanho intenso, né, devido ao dióxido de nitrogênio, com o passar do tempo, a gente esperaria que esse frasco fosse se tornando incolor, correto? Pois bem, isso era esperado ao final da reação, mas não é isso que se observa. O que se observa é o que a gente está representando aqui. No final, né, após um determinado tempo, a gente percebeu que quando a reação finalizou, o frasco não ficou incolor, e sim ficou um vermelho castanho, mas ficou um vermelho castanho, né, um pouquinho menos intenso, mas ficou vermelho castanho. Então, tentando explicar de uma maneira um pouquinho mais representativa, né, o que está acontecendo, por que que o frasco não ficou incolor, a gente precisa novamente, então, desse conceito de reação reversível. Mostrei para vocês no slide anterior que nós tínhamos a reação entre os dois reagentes e formavam os dois produtos. Mas, como a reação é reversível, nós podemos ter o contrário também. Os dois produtos formados, que são o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio, também podem reagir, vão reagir entre eles e vão fazer uma reação no sentido contrário, voltando a formar monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Só lembrando, né, que o dióxido de nitrogênio ele tem um tom vermelho castanho intenso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a reação acontece tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Os reagentes vão reagir formando os produtos, mas os dois produtos formados também podem reagir, voltando a formar os dois reagentes iniciais. Então, por esse motivo, claro que a gente não vai ter um castanho, um vermelho castanho tão intenso, até porque foram consumidos reagentes e a reação acontece mais da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. Então, o que a gente tem aqui no final? Então, a cor da solução final da reação é um vermelho castanho que não é tão intenso, e sim um vermelho castanho um pouquinho mais claro.
Então, a gente tem uma reação acontecendo da esquerda para a direita, mas também os produtos podem voltar a formar os reagentes. Claro que não vai voltar a formar completamente, mas um pouquinho vai voltar a formar. Então, ainda nessa ideia de reações reversíveis, né, a reação vai acontecendo, né, vai passando o tempo, a reação vai acontecendo, mas num determinado instante, a quantidade de reagentes e produtos, ela vai ficar estagnada. Eu não vou ter mais formação de produtos nem consumo de reagentes. Então, a reação vai acontecendo, acontece da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas num determinado momento, as quantidades de produtos e reagentes não vão variar mais. A gente diz que essas quantidades de reagentes e produtos vão permanecer inalteradas. Quando a gente chega nesse momento, a gente diz que foi atingido o estado de equilíbrio. Então, toda reação que é reversível, ela obrigatoriamente, depois de um certo tempo, isso pode demorar, pode ser mais rápido, mas depois de um certo tempo, ela vai atingir o equilíbrio. Para exemplificar um pouquinho mais a questão de quanto tempo demora, como que acontece até chegar ao equilíbrio, a gente vai pegar exatamente a mesma reação que eu falei para vocês até agora. Então, o que eu disse para vocês até agora, né? Esses dois reagentes podem reagir, formando esses dois produtos, mas esses dois produtos também podem reagir entre eles e voltar a formar um pouquinho desses reagentes. Então, reagentes formando esses produtos podem reagir entre eles e voltar a formar os reagentes. Se a gente exemplificar em termos de valores, talvez fique um pouquinho mais fácil para vocês compreender, nós vamos imaginar que estou utilizando essa quantidade de reagentes inicial aqui. Um de monóxido de carbono e um de dióxido de nitrogênio. Imagine aí que seja 1 mol, né, ou 1 mol por litro, uma concentração, que ela seja 1. Então, no tempo zero, nós temos esse valor igual a 1. Como estamos no tempo zero, nós estamos adicionando os dois reagentes, digamos aí, num frasco, num recipiente que vai acontecer essa reação, no tempo zero, nenhum produto ainda foi formado, porque a reação ainda vai começar. Bom, digamos que nós colocamos os dois em contato, ativamos um cronômetro e aí a gente começou a acompanhar essa reação e a quantidade de reagentes consumido com o tempo e a quantidade de produto formado com o tempo, e a gente começa a perceber essa quantificação aqui. Ou seja, com 10 minutos de reação, a quantidade de monóxido de carbono caiu para 0,5, dióxido de nitrogênio caiu para 0,5. A partir do momento que começam a consumir esses reagentes, começam a se formar os produtos. Vejam, né, que se a gente tinha um no início, foi consumido 0,5, é porque foi formado 0,5 de cada um dos produtos. Acompanhamos por mais tempo. Então, 20 minutos, a concentração caiu ainda mais para 0,32, 30 minutos caiu para 0,24, então a quantidade dos reagentes continuou caindo e a quantidade dos produtos continuou aumentando. O consumo do reagente, aumento dos produtos. A reação está caminhando. Num determinado momento, verificou-se que a quantidade dos reagentes e dos produtos, a partir do tempo 40 minutos, ficou nesse patamar aqui, ou seja, 0,2 de monóxido de carbono, 0,2 de dióxido de nitrogênio, 0,8 de dióxido de carbono e 0,8 de monóxido de nitrogênio. Após a verificação por mais tempo, percebeu-se que não se variou mais as quantidades de reagentes que foram consumidos, ou seja, não houve mais consumo dos reagentes, e também ficou estagnado, ficou inalterada a quantidade de produtos formados. Essa inalteração das quantidades de reagentes consumidos e de produtos formados diz para nós que a reação chegou no equilíbrio, atingiu o estado de equilíbrio. Entre 0 e 30 minutos, não estávamos no equilíbrio. A partir de 40 minutos até 60 minutos, a gente consegue comprovar que a reação atingiu o equilíbrio. Sempre é importante reforçar que o equilíbrio, a gente vai ter um estado de equilíbrio, reação, numa determinada temperatura. Tá? Então, a temperatura é um fator bastante importante. A gente sempre tem que especificar que aquela condição de equilíbrio é para aquela
temperatura, no caso aqui, 600 graus Celsius. Bom, então, em termos de cinética, né, nós estudamos cinética de reações aí nas 3 primeiras aulas. Então, o que a gente pode dizer sobre essa reação química que a gente está acompanhando até agora? Vejam que é a mesma reação. Então, no sentido da esquerda para a direita, nós temos esses reagentes reagindo, formando esses produtos. A gente pode escrever uma lei de velocidade dessa reação química. Lembrando de cinética, né, que vimos até agora, a velocidade é dada por constante de velocidade multiplicada pela concentração dos reagentes que estão envolvidos nessa reação. Se a gente for olhar, né, for observar a velocidade dessa reação V1, que seria a velocidade da reação do consumo dos reagentes para a formação dos produtos, o que acontece com essa velocidade de reação? Ela é muito alta no começo, mas à medida que a quantidade de reagentes vai caindo, a velocidade da reação ela vai diminuindo. A velocidade da reação, a gente diz, quando é da esquerda para a direita, a gente diz que a velocidade da reação no sentido direto, ela vai caindo com o passar do tempo. Bom, no começo, eu não tinha nenhum produto formado, ou seja, eu tenho que observar agora a reação acontecendo no sentido contrário, os produtos reagindo e voltando a formar um pouquinho de reagentes. Então, a reação acontecendo no sentido contrário, a gente diz que é uma reação acontecendo no sentido inverso, a reação inversa. Podemos também escrever uma lei de velocidade para essa reação no sentido inverso. Então, agora podemos chamar de V2, constante de velocidade 2, porém, agora, quem entra como reagentes são o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Né? Podemos também escrever uma lei de velocidade. Vejam aqui que no gráfico, a velocidade da reação inversa ela é muito baixa no começo, né? A gente pode dizer até que é zero, porque eu não tenho produtos formados, mas com o passar do tempo, à medida que a reação vai acontecendo e vão se formando esses dois produtos aqui, eles acabam sendo os reagentes da reação inversa. Então, à medida que vai formando produtos, eu vou tendo cada vez mais reagentes para fazer a reação no sentido inverso. Então, a velocidade da reação no sentido inverso, ela vai aumentando. A velocidade no sentido direto vai caindo com o passar do tempo e a velocidade no sentido inverso vai aumentando com o passar do tempo. Vejam que, num determinado momento, a velocidade da reação no sentido inverso e a velocidade da reação no sentido direto, elas se igualam. Ou seja, quando as velocidades se igualam, a velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa se igualam, a gente diz que a reação atingiu o estado de equilíbrio. As velocidades se igualaram, então nós temos um equilíbrio entre as velocidades da reação. A reação atingiu o equilíbrio. Bom, como eu disse para vocês, né, um pouquinho mais geral agora, né, nós podemos escrever uma lei de velocidade para a reação no sentido direto. Podemos também, vejam aqui, ó, a seta inversa, né? Está trocado o sentido dela. Então, é a reação acontecendo da direita para a esquerda. Agora, nós pensamos, se formos escrever a lei de velocidade, agora serão esses os nossos reagentes, porque a reação está acontecendo no sentido inverso. Também podemos escrever uma lei de velocidade, só que agora a lei de velocidade no sentido inverso. Bom, considerando que nós temos, agora prestem bem atenção, isso é bem importante, tá? Isso vocês precisam realmente ter uma noção. Consideramos agora a condição de equilíbrio, né? Então, temos a reação no sentido direto, a reação no sentido inverso, e temos as leis de velocidade tanto para o sentido direto quanto para o sentido inverso. As leis de velocidade, se temos a condição de equilíbrio, as leis de velocidade se igualaram. Pois bem, eu posso agora fazer matematicamente o seguinte: eu tenho K1 desse lado, eu vou passar o K2 que está do outro lado, multiplicando, eu vou passar dividindo, vai ficar K1 dividido por K2, correto? Pois bem, no outro lado, eu vou manter esse produto de concentrações de C e B, porém, eu vou passar o produto das concentrações de A e B para o outro lado, dividindo, ficando desta maneira aqui. Percebam que concentrações de C e D e de A e B, elas estão multiplicando, e essas concentrações estão sendo elevadas a essas letrinhas minúsculas.
se a gente for observar nas reações, né, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, essas letrinhas são os nossos coeficientes estequiométricos. Então, deixando agora, considerando que a constante de velocidade da reação direta dividido pela constante de velocidade da reação inversa, essa relação, eu posso tratar essa relação agora como a nossa constante de equilíbrio. Constante de velocidade são K minúsculos, né? A nossa constante de equilíbrio é um K maiúsculo, né? Então, EQ, constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio é dada por essa relação aqui. Ou seja, o que vocês têm que fixar, né? Nós sempre teremos para uma constante de equilíbrio, vou grifar aqui, na parte superior, nós temos a concentração dos produtos, tá? Deixa eu só... Produtos. Em cima, nós teremos o produto da concentração dos produtos, né? O produto é a multiplicação, né? A multiplicação da concentração dos produtos, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, né? A concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico de C, dividido, né? Essa tração aqui é dividido pelo produto, né? A multiplicação da concentração dos reagentes, embaixo é reagentes, deixa eu só corrigir aqui, reagentes, produto da concentração, né, a multiplicação da concentração dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos de cada um dos reagentes, né? Então, a constante de equilíbrio ela é dada desta maneira. O produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes, cada um elevado aos seus coeficientes estequiométricos, então nós tiramos a constante de equilíbrio, tá? Mas para vocês, né, então, notem aí com calma, pausem o vídeo, copiem aí o que é a constante de equilíbrio, né, que é o produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes, copiem essa relação. E agora, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, a gente vai começar a trabalhar um pouco com essa constante de equilíbrio e verificar a sua importância. A constante de equilíbrio, os valores de constante de equilíbrio, eles foram atribuídos para reações químicas quando nós temos sistemas ideais. Na química tem essa questão, né? Muitas leis da ciência, não só da química, elas são consideradas, elas foram trabalhadas e desenvolvidas considerando um sistema ideal. Ou seja, o que seria um sistema ideal para se chegar a um valor de uma constante de equilíbrio? Soluções diluídas, né? Todos sabem lá da química geral o que é uma solução diluída, e um gás a baixa pressão, né? Ou seja, um gás que está com uma pressão bem baixa, aí, 1 atm, por exemplo, é uma pressão baixa. 100 atm é uma pressão bastante alta, tá? Então, gases a baixa... Quando a gente está falando de gases a baixa pressão. Quando a gente está falando de soluções bastante diluídas, tá? Isso é para não ter outros efeitos influenciando na constante de equilíbrio. Pois bem, então, sempre importante a gente considerar que quando a gente está falando da constante de equilíbrio, a gente tem que fornecer ou verificar que a constante de equilíbrio é de uma determinada temperatura, e a temperatura aqui tem que estar constante. Então, nós conseguimos ter uma ideia de valor de constante de equilíbrio. Fazendo um experimento em laboratório, a gente consegue fazer um experimento parecido com aquele que eu mostrei para vocês antes, né, até essa tabela que a gente vai utilizar, né, no exemplo que eu vou dar para vocês. Nós conseguimos ter valores, então, em medindo a quantidade dos reagentes que vai sendo consumida com o tempo, existe equipamentos que podem fazer essa medição, e a gente pode verificar também a quantidade, né, a concentração de produtos que foi sendo formada com o tempo. Se a gente tiver essas quantidades, nós conseguiremos, quando a gente perceber que o sistema atingiu o equilíbrio, ou seja, quando não houve mais alteração das quantidades, a gente consegue calcular, então, o valor da constante de equilíbrio. Se o sistema não está em equilíbrio, ou seja, como eu mostrei no exemplo anterior para vocês,
O equilíbrio só foi começando a ser atingido a partir de 40 minutos. Antes de 40 minutos, nós não temos condição de equilíbrio, portanto, a gente diz que se eu quiser calcular uma relação entre concentração de quantidade de produtos por reagentes antes do equilíbrio, eu não posso dizer que é a constante de equilíbrio. Vai ser uma outra relação, a gente vai chamar essa relação de Q, que é o quociente da reação. Desculpa, quociente da reação. Então, se eu pego valores no equilíbrio, por exemplo, aqui, ó. Então, olhando para. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui da frente essa questão da barrinha aqui para vocês verem, só para vocês perceberem que é a mesma reação que a gente está avaliando, né? São os mesmos valores que eu peguei lá nos primeiros slides, tá? Só para mostrar para vocês que é a mesma reação. Vejam que são os mesmos valores, tá? Então, se eu pensar na constante de equilíbrio para essa reação química aqui, vamos montar a constante de equilíbrio. Então, a montagem da constante de equilíbrio é bastante importante. Então, eu vou chamar de a constante de equilíbrio igual o produto da concentração dos produtos. Então, quem são os produtos? Olhando para essa reação aqui, os produtos são esses aqui, o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Então, concentração de dióxido de carbono multiplicado pela concentração de monóxido de nitrogênio, né? O produto, né, a multiplicação da concentração desses dois produtos, aquela história, né? Não está aparecendo nada aqui porque os coeficientes estequiométricos dessa reação são todos iguais a 1. Então, seria elevado a 1 aqui e elevado a 1 aqui, né? A gente sabe da química que muitas vezes a gente não escreve quando o valor é 1. Dividido, então, pelo produto da concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Então, concentração de monóxido de carbono multiplicado pela concentração de dióxido de nitrogênio elevado a 1, porque a gente sabe, né, que os coeficientes estequiométricos aqui são iguais a 1. Tá? Vou trazer a barrinha para cá. Agora nós vamos dar uma olhadinha em como quantificar, como determinar esse valor de constante de equilíbrio. Então, a relação aqui, essa é a constante de equilíbrio. Se eu observar essas concentrações aqui antes do equilíbrio, ou seja, se eu pegar valores em 30 minutos ou em 20 minutos, como é o caso que eu coloquei aqui no exemplo, nós podemos calcular essa relação, porém, essa relação é chamada de quociente da reação, desculpe, quociente da reação. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Eu vou, em 20 minutos, a concentração de cada um dos produtos e dos reagentes, né? Então, no tempo de 20 minutos, a concentração do produto é 0,68 cada um. Então, concentração de cada um dos produtos, 0,68, elevado a 1, que são os coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes, que no caso, em 20 minutos, é 0,32, elevado a 1, porque são os coeficientes estequiométricos. Então, se vocês podem até pausar o vídeo aí nesse momento, pegar a calculadora, né, e fazer essa divisão aqui, nós vamos chegar nesse valor aqui, que é 4,51. Nesse momento, a esses tempos aqui, eu não posso dizer que é o valor da constante de equilíbrio, porque a reação não atingiu o equilíbrio. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente só pode dizer que a reação atingiu, chegou ao equilíbrio, quando as quantidades de reagentes e quantidades de produtos ficam inalteradas. Pois bem, independente do tempo que a gente considera aqui, porque as quantidades serão iguais, agora, se a gente pegar os valores das concentrações dos produtos, 0,8, né, para cada um dos produtos, elevado aos coeficientes estequiométricos igual a 1, porque esses são os coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto da concentração dos reagentes. A concentração dos reagentes é 0,2 para cada um dos reagentes. Então, agora, se a gente fizer essa matemática aqui aí na calculadora, né, como eu disse para vocês, se quiserem parar o vídeo para calcular, nós vamos chegar ao valor de 16. Bom, agora, a gente pode dizer que essa reação aqui, o valor de constante de equilíbrio para essa reação é igual a 16. O valor de 4,51 não é o valor da constante de equilíbrio, porque neste tempo em que foram
pegos, né, esses valores de concentração, de concentrações, não é o momento do equilíbrio dessa reação, ok? Bom, então, o que a gente faz e o que a gente pensa agora, como a gente pensa com esse valor de constante de equilíbrio? Então, a gente só vai ter constante de equilíbrio para reações reversíveis e a gente tem uma ideia de o quanto essa reação se completa através desse valor de constante de equilíbrio. Ou seja, se eu tiver elevados valores de constante de equilíbrio, grandes valores de constante de equilíbrio, eu sei que eu terei muitos produtos formados. Ou seja, a reação, ela, né, se completou bastante, teve um grande rendimento, formou bastante quantidade de produtos. E, claro, eu terei poucos reagentes, porque a maioria dos reagentes, a maioria da quantidade, a maior parte da quantidade de reagentes, ocorreu a reação, se transformou em produtos. Então, eu tenho muitos reagentes, muitos produtos e poucos reagentes. A gente tem uma constante de equilíbrio grande, um valor grande, ou seja, a reação teve um bom rendimento, né? Formou bastante produto. Por outro lado, se a gente tem poucos produtos formados, é porque a reação não teve um bom rendimento, os reagentes, a quantidade dos reagentes não diminuiu muito. Eu ainda tenho bastante quantidade de reagentes, eu tenho uma elevada concentração de reagentes e não se formaram muitos produtos. Ou seja, nesse caso, a constante de equilíbrio é um valor baixo, baixo rendimento para essa reação. Então, valores pequenos significam que no equilíbrio a maioria dos reagentes permanecerá intacta, ou seja, não teve um bom rendimento a reação. Se eu tenho valores de constante de equilíbrio elevados, é porque houve um bom rendimento. E se eu tenho a constante de equilíbrio aproximadamente 1, a gente tem uma quantidade aí meio equivalente de produtos e reagentes. Tá? Mas o mais importante, se eu tenho um valor elevado de constante de equilíbrio, é porque eu tive um bom rendimento dessa reação. Se eu tenho uma baixa constante de equilíbrio, é porque eu tenho pouco produto, né? Houve um pouco rendimento, um baixo rendimento dessa reação. Formaram-se poucos produtos. Para exemplificar, né? Para exemplificar um exercício que eu deixo aqui para vocês agora, né? Então, vocês devem identificar qual das seguintes reações terá um maior rendimento. Como que a gente observa isso? O maior rendimento, a gente vai comparar as 4 reações, e o maior rendimento a gente vai verificar pelos valores da constante de equilíbrio. Só vejam aqui, eu não vou dar resposta para vocês, vocês vão dar uma passadinha, mas vejam aqui que está sendo montada, né, a constante de equilíbrio para todas as reações. Né? Pegando essa aqui, ó, nós só temos um produto, que é o ácido clorídrico, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pela multiplicação, né, pelo produto dos reagentes, né, a concentração de hidrogênio multiplicado pela concentração de cloro. Vejam que aqui os reagentes têm coeficientes estequiométricos iguais a 1, então por isso que não aparece nada aqui, a gente sabe que é elevado a 1, sempre numa temperatura conhecida, né? Então aquele valor de constante de equilíbrio para essa temperatura conhecida. Então pensem aí, deem uma pensadinha qual dessas reações terá um maior rendimento. Bom, podemos pensar também uma outra maneira de dizer se essa reação teve um bom rendimento, um baixo rendimento, qual foi a extensão dessa reação, através de uma outra informação que é chamada de valor de grau de equilíbrio, né, a letra grega alfa. Bom, o que seria esse grau de equilíbrio representado pela letra grega alfa? Nós já vamos fazer um exemplo, mas na verdade é a quantidade de mols, né? Então, eu pego, analiso um determinado reagente, eu olho o quanto tinha daquele reagente no começo, quanto tem dele quando o sistema atingiu o equilíbrio. Né? Então, a partir dessa verificação, eu consigo retirar a quantidade de mols que reagiu tinha no início daquele reagente, né? Então, dividido pela quantidade inicial em mols daquele reagente. Então, essa divisão, ela vai ter um valor que vai variar entre 0 e 1. Se a gente pegar esse valor, esse resultado que der, e multiplicar por 100%, aí nós teremos um valor que vai variar entre 0 e 100%, né? Então, é muito comum expressar em porcentagem esse valor de grau de equilíbrio. Para exemplificar,
vou mostrar para vocês, pegando a mesma, né, o mesmo quadro que foi trabalhado até agora, a mesma reação que eu estou falando desde o início aqui da minha fala. Então, vamos verificar o seguinte, né? Vamos pegar no equilíbrio, nós vamos pegar os valores, vamos escolher um dos reagentes. Por exemplo, aqui, o monóxido de carbono que está aqui tá escondidinho. Bom, qual é a quantidade inicial que eu tenho de monóxido de carbono? Pode ser 1 mol por litro, 1 mol, tá? Aí eu vou lá no equilíbrio e verifico qual foi a quantidade que chegou, né, que foi reduzida a quantidade de monóxido de carbono no equilíbrio. Então, foi acontecendo a reação no equilíbrio, o monóxido de carbono ficou em 0,2. Bom, mas agora, o que eu utilizo ali para colocar na informação do grau de equilíbrio, ou seja, o número de mols que reagiu. Então, prestem atenção, para verificar o número de mols que reagiu, eu faço a seguinte continha, ó. Eu pego o número de mols no início e subtraio, né, diminuo do valor da quantidade de mols que a gente tem no equilíbrio. Então, 1,00, né, 1 menos 0,2, a quantidade em mols de monóxido de carbono que reagiu foi aquela que foi consumida, né, ao longo da reação, ou seja, eu tinha o inicial, aqui é o final, então o quanto foi consumido foi 0,8. Então 0,8 mols, qual a quantidade inicial de monóxido de carbono? Aqui, ó, 1. Então 0,8 dividido por 1 é igual a 0,8. Se a gente quiser expressar essa informação em porcentagem, basta multiplicarmos por 100%, e aí temos um rendimento de 80%, é considerado um rendimento bom. Claro que a gente, né, na química, em qualquer coisa, né, a gente quer rendimentos próximos a 100%, mas como vocês viram, né, como a gente viu até agora, nenhuma reação ela se completa totalmente, né? Então, um rendimento aí entre 80% e 90% é considerado bom, né? Então, pensando numa questão, uma das possibilidades que a gente tem aí é vocês, né, trabalharem aí ou pensarem como é produzido um fármaco. Então, eu vou ter uma reação de produção de um fármaco, né? E aí a gente pode analisar o grau de equilíbrio dessa produção. Então, se eu vou produzir um determinado fármaco, tenho duas maneiras de produzir um fármaco, e uma delas me dar um valor mais baixo ou mais alto de produto ou de consumo do reagente, a gente pode fazer uma análise do grau de equilíbrio. Então, você é responsável pela produção de determinado fármaco. Você opta por reações com valor de alfa próximo de 0 ou próximo de 1. Por quê? O que é mais interessante? Que esse valor de alfa seja mais próximo de 0 ou mais próximo de 1. Tá? Então, outra perguntinha que eu vou deixar em aberto para vocês darem uma refletida. Tá? Então, quando a gente fala de equilíbrio, só para vocês verem um pouquinho mais de aplicação, né, o que, que é esse tal de equilíbrio? Equilíbrio de uma reação química, que foi o que eu falei para vocês até agora, com o exemplo que eu dei ali da reação dos gases, mas nós temos outros tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio físico, que é só uma mudança de estado físico, por exemplo, né, a água. A água, ela está num constante equilíbrio físico, dependendo da temperatura, a água sai do estado líquido e vai para o estado vapor. Se eu diminuo a temperatura, a água volta do estado de vapor e vai para o estado líquido. Então, é um equilíbrio que é influenciado pela temperatura. A reação química, que a gente viu, né, exemplo de reação química, que eu tenho a reação podendo acontecer no sentido direto e inverso. E agora, para tentar contextualizar um pouquinho mais com a área de atuação de vocês, nós podemos pensar um pouquinho em equilíbrios que acontecem no nosso organismo, né? Então, até tem um dos slides que eu vou passar aí para vocês, eu quero que vocês deem uma lidinha, é a questão da hemoglobina, né? Vocês sabem que a hemoglobina no nosso sangue, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Então, na verdade, o oxigênio só chega às nossas células devido à hemoglobina. Então, o que acontece? Ó, vejam, se a gente tratar a interação entre a hemoglobina e o oxigênio como se fosse uma reação química, nós temos isso aqui, ó, a hemoglobina reagindo com o oxigênio, numa reação reversível, forma, então, a oxihemoglobina. Então, vejam aqui, ó, nós temos um sentido bastante próximo da questão de reversibilidade, né? A seta apontando para os dois sentidos significa reação reversível,
E também esse tipo de reação, né, de equilíbrio que acontece no organismo, ele também vai atingir um equilíbrio. Tá? Então, só para vocês entenderem, fármaco também, eu coloquei uma leitura antes de vocês assistirem essa aula, né? Eu coloquei para vocês fazerem uma leitura de fármacos no nosso organismo, né? Dependendo aí do ambiente que esse fármaco esteja no nosso organismo, vai ser influenciado, por exemplo, pelo pH do meio. Existem diferentes formas que esse fármaco pode estar, né? Ele pode mudar a sua forma, né? Então, pode estar um fármaco mais hidrossolúvel, um fármaco mais hipossolúvel, isso vai depender do pH do meio, e a gente tem uma reversibilidade, um equilíbrio acontecendo aí para esse fármaco estar de diferentes maneiras quanto à sua solubilidade. Bom, então é o seguinte, né? Se a gente tem uma condição de equilíbrio, né, o que eu disse para vocês até agora, a quantidade de reagentes e produtos não se altera mais, o sistema está em equilíbrio. Mas, se por algum motivo acontecer alguma perturbação nesse equilíbrio, por exemplo, se a gente mexer na quantidade de um dos reagentes, quantidade, quando eu digo, é, né, concentração ou pressão, se eu estou falando de gases, né? Então, a quantidade, a concentração, se eu mexo na quantidade de um dos reagentes ou na quantidade de um dos produtos, o que eu falei para vocês até agora? Temperatura, eu sempre tenho que dizer a constante de equilíbrio naquela temperatura. Quando eu falo em quantidades, eu estou falando em pressão, né? Se eu estou falando de uma reação de gases, eu aumento a pressão, diminuo a pressão, isso vai influenciar na reação? Isso vai perturbar o equilíbrio? Sim. Então, concentração, temperatura e pressão são fatores que influenciam no equilíbrio de uma reação reversível, seja uma reação química, um equilíbrio físico ou um equilíbrio aí no nosso organismo, né? O equilíbrio de um fármaco, né? Um fármaco no nosso organismo, influenciado pelo pH, como eu já comentei. E perturbar o equilíbrio, a gente chama de princípio de Le Chatelier, tá? Ou equilíbrio de Le Chatelier. Para a gente entender um pouquinho o que seria essa perturbação do equilíbrio, nós temos o seguinte, né? Eu sempre costumo utilizar como exemplo uma reação que talvez fique mais fácil para vocês, né? Então, pegando essa reação, a reação do ácido acético, lá da química orgânica, né? Reagindo com o etanol, essa reação vai produzir um éster, né? Que é o acetato de etila e água. É uma reação chamada de esterificação. Não vem ao caso agora, né? Mas só para vocês saberem que essa é uma reação de esterificação. Bom, então nós temos, imagine que a gente fez essa reação num determinado recipiente, e dentro, né, após acontecer essa reação, a reação atingiu um estado de equilíbrio, as quantidades de produtos e reagentes não variaram mais, e dentro desse recipiente eu tenho as 4 espécies que eu estou mostrando aqui para vocês. Vejam que a reação é reversível, pode acontecer tanto da esquerda para a direita, no sentido direto, quanto da direita para a esquerda, no sentido inverso. E o que a gente pode fazer em relação à perturbação desse equilíbrio? Então, para perturbar esse equilíbrio, nós podemos pegar a primeira situação, que é adicionar um dos reagentes. Ou seja, eu tenho determinadas quantidades desses reagentes e produtos dentro de um recipiente, essas quantidades estão inalteradas. Eu vou lá e adiciono mais uma certa quantidade, por exemplo, aqui de etanol. Vejam o que vai acontecer com o equilíbrio dessa reação. Quando eu adiciono um reagente, por exemplo, adicionar aqui mais etanol a esse recipiente, a reação é forçada a produzir maiores quantidades dos produtos. Ou seja, o que está acontecendo ali? Eu tenho um sistema em equilíbrio, quantidades inalteradas. Eu tenho a constante de equilíbrio. Eu adiciono uma quantidade a mais de um dos reagentes. Olha o que essa reação, olha o que esse sistema faz. Esse sistema, ele faz o seguinte, né? Como eu adicionei mais desse, eu vou fazer a reação dessa quantidade que eu adicionei a mais desse, reagir com mais um pouquinho do ácido acético que tenha, a formar mais dos produtos. Então, olha o que aconteceu. Eu adicionei um reagente, a gente diz que, ao adicionar um reagente, eu desloquei a reação, eu fiz isso aqui, ó. Opa, eu estou sem a canetinha, né? Achei que eu estava com a canetinha, vou usar essa seta aqui mesmo.
Ó, eu desloquei a reação no sentido dos produtos. Então, ao adicionar um reagente, a gente acaba deslocando o equilíbrio à direita, né, no sentido dos produtos. Por quê? Porque a partir do momento que eu mexo no equilíbrio, a reação, esse sisteminha aqui, né, o sistema, imagino, né, o recipiente que tem esses reagentes e produtos dentro, né, isso é o nosso sistema. A partir do momento que eu adiciono mais esse reagente, o sistema da reação tenta voltar ao equilíbrio, voltar à condição do equilíbrio. E para isso acontecer, acaba então acontecendo reação entre os dois e formação de mais produtos. A gente diz então que a reação foi deslocada para a direita. Mas se eu adicionar um produto, aqui, ó, segunda situação, se eu adicionar mais essa reação que está num determinado equilíbrio, condição de equilíbrio, eu adiciono acetato de etila ou adiciono água. Vai acontecer exatamente o contrário. Imaginem que esse sistema em equilíbrio, agora ele vai ser perturbado com uma adição de produto. Quando eu adiciono produto, esse sistema tenta recuperar a condição de equilíbrio. E para recuperar a condição de equilíbrio, o que acontece? Eu vou ter reação entre esses dois e eu vou ter uma reação acontecendo no sentido inverso. Ou seja, eu vou ter um aumento da produção dos reagentes. Então, se a reação é forçada a produzir maiores quantidades de reagentes, que isso acontece quando eu adiciono um produto, a gente diz que essa reação foi deslocada da direita para a esquerda, ou seja, a reação foi deslocada para a esquerda no sentido dos reagentes. Ah, professor, por que isso é interessante fazer, né? Isso eu posso fazer em termos de indústria, em termos de laboratório, se eu estou avaliando, né, se eu preciso numa reação dessas que eu preciso desse produto aqui e quero formar mais desse produto, eu posso aumentar bastante a quantidade de um desses reagentes para forçar a formação de mais produto, um produto que comercialmente me interessa, por exemplo. Em termos de organismo, professor, no organismo, por exemplo, como a gente já vai falar ali do exemplo da hemoglobina, a falta de oxigênio vai fazer com que aconteça alguma coisa nesse equilíbrio químico, tá? Só para não ficar muito reação química e a gente talvez pensar em alguma coisa mais bioquímica, tá? Só para vocês irem, né, tendo uma visão mais organismo também, né? Mais bioquímica, tá? Bem, eu posso adicionar, como a gente viu aqui, mas eu também posso retirar, como eu acabei de falar aí da questão da falta de oxigênio, né? Então, se por algum motivo a gente retire a quantidade aqui de etanol, por exemplo, olha o que acontece. Aí o sistema tenta se reorganizar, porque como eu retirei, por algum motivo eu fui lá e coletei um pouco de etanol. O sistema tenta se reorganizar para fazer com que a quantidade de etanol volte a subir, porque ela foi perturbada. Como que isso pode acontecer? Isso só vai acontecer se quantidades de produtos reagirem e voltarem a formar mais etanol. Ou seja, qual que é a conclusão? Quando eu retiro um reagente, a reação é forçada a produzir quantidades maiores dos próprios reagentes. E para se produzir quantidades maiores dos próprios reagentes, a reação só pode ser deslocada para a esquerda, no sentido dos reagentes. Bem, imaginem agora que eu quero formar cada vez mais produtos, né? Formar mais produtos e eu vou fazer aqui um procedimento de retirada do acetato de etila. Então, eu vou lá e vou fazendo a coleta de acetato de etila a partir do momento que essa reação vai acontecendo. Esse é um procedimento interessante em termos de reação. Se esse produto é um produto de interesse comercial, né, produzir e comercializá-lo, eu posso fazer, então, a retirada do produto, né? Então, se eu retirar aqui acetato de etila a partir do momento que ele vai sendo formado, olha o que acontece. A reação é forçada a produzir maiores quantidades dos próprios produtos. Ou seja, a partir do momento que eu vou retirando acetato de etila, a reação vai sendo deslocada cada vez mais para a direita. Cada vez mais eu vou ter formação de produto, tá? Claro que isso até um determinado valor, até um determinado limite, né? Eu não vou conseguir, muito difícil conseguir zerar um dos reagentes ou um dos produtos, porque a gente sabe que a reação é reversível. Então,
mostrando para vocês, então, a questão da como a gente pode perturbar o equilíbrio com a concentração e utilizando um pouquinho de valores numéricos, tá? Então, a primeira situação é a que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Aquela reação que eu trabalhei até o momento. A gente adicionou 1 no equilíbrio, essa quantidade dos reagentes caiu para 0,2 e a quantidade dos produtos subiu para 0,8. Então, a gente, nessa temperatura, né, agora eu não recordo a temperatura que era, nessa temperatura fixa, a gente pode calcular a constante de equilíbrio, porque nós estamos numa condição de equilíbrio. Constante de equilíbrio, o valor que a gente calculou antes foi igual a 16. Bom, como eu posso perturbar esse equilíbrio? No segundo experimento, em vez de fazer a reação com 1 de monóxido de carbono, eu tinha 1 e vou lá e coloco mais 1 de monóxido de carbono. Então, agora eu aumentei a concentração de monóxido de carbono. Vejam o que vai acontecer. Olha que curioso, né? A reação no início, agora eu estou fazendo 2 desse com um desse, mas a reação atingiu um determinado tempo, né? Atingiu o equilíbrio, e os valores de equilíbrio agora são esses aqui. São valores diferentes, esses aqui, mas quando a gente joga esses valores aqui na condição de um novo equilíbrio, né? A gente joga esses valores para o cálculo da constante de equilíbrio e olha o que aconteceu. Valor igual a 16. Então, por mais que eu tenha utilizado uma quantidade diferente aqui, quando o sistema atingir o equilíbrio, eu terei o mesmo valor de constante de equilíbrio. Mas olha o que aconteceu quando eu aumentei a quantidade desse reagente. Olha o quanto formou de produto na segunda reação. 0,947. Olha quanto de produto que formou na primeira reação. 0,8. Então, aumentando a quantidade de um dos reagentes, eu fiz um deslocamento do equilíbrio para a direita, de forma que agora eu tive as quantidades de produtos aumentadas. Porém, a constante de equilíbrio, para aquela temperatura, a constante de equilíbrio tem que ser um valor fixo, constante, conhecido, 16. Mas, através do deslocamento de equilíbrio, eu consegui aumentar a quantidade de produto formado. Então, eu fiz um deslocamento de equilíbrio para a direita, aumentando a concentração de um dos reagentes. Então, aqui um resuminho, né? Eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco para a direita o equilíbrio. Se eu aumento a quantidade de um dos produtos, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Outro exemplo, né? Então, eu quero que vocês deem uma pensadinha nesse outro exemplo, né? A gente pode comentar na próxima aula esses exemplos que vão ficar, mas, digamos assim, né? Eu tenho essa reação aqui entre o dióxido de enxofre reagindo com o gás oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Isso está dentro desse balãozinho aqui, aconteceu a reação, estão as 3 espécies aqui dentro. O sistema, né, passou um determinado tempo, entrou em equilíbrio. Olha o que a gente vai fazer. A esse balãozinho aqui, nós vamos acoplar um outro balãozinho menor que contém somente trióxido de enxofre. Ou seja, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo adicionar trióxido de enxofre a esse balão maior. Eu vou aumentar a quantidade de trióxido de enxofre, ou seja, eu estou perturbando o equilíbrio. Tá? Então, ao perturbar o equilíbrio, o que vai acontecer, então, com o deslocamento químico dessa reação aqui, que, num primeiro momento, estava em equilíbrio? O que vai acontecer com o deslocamento de equilíbrio? Vai deslocar para a direita ou vai deslocar para a esquerda o equilíbrio quando a gente adicionar uma quantidade de trióxido de enxofre, tá? Então, dei uma pensadinha, tá? Desculpa. Vocês entendem um pouquinho da parte, talvez, mais em termos de organismo, né? Eu quero que vocês, então, quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, que vocês parem esse vídeo nesse momento e assistam, portanto, então, a esse, né? Façam a leitura desse pequeno texto, né? Então, esse texto é muito relacionado, né? Todos talvez já tenham assistido uma partida de futebol ou comenta-se, né, em países, em regiões que a gente tem elevada altitude, a gente tem pouca disponibilidade de oxigênio, e aí falta oxigênio para a gente, né? Falta oxigênio para interagir aqui com a hemoglobina, né? Então, como eu já
havia antecipado, né, nós temos aqui, tratando a interação da hemoglobina com o oxigênio, formando a oximoglobina, a gente pode tratar como se fosse uma reação que está em equilíbrio reversível, né, uma reação reversível, que está presente aí né, no nosso sangue. Então, parem o vídeo nesse momento, façam a leitura aqui, para vocês entenderem o que acontece quando a gente tem pouca disponibilidade de oxigênio na atmosfera. Um outro efeito que a gente pode fazer com que o equilíbrio seja perturbado é a temperatura. Então, lá da química geral, a gente comentou, né, quando a gente viu reações, eu falei assim para vocês, ó, tem algumas reações que liberam calor, né, então, essa energia, esse calor liberado, a gente mede através desse valor de ΔH, que é chamado de variação de entalpia. Se o valor da variação de entalpia é um valor negativo, esse sinal de menos aqui na frente, significa que essa reação, quando ela acontece, ela libera calor. Né? A gente viu lá, algumas reações liberam calor, a gente fez na aula de reações químicas e energia, algumas reações liberando calor, outras absorvendo calor, como a gente fez aquela do Erlenmeyer, lá que colocava a mão embaixo, né, e o frasco ficava resfriado. Bem, então, como a gente pode mexer no deslocamento, né, na perturbação desse equilíbrio aqui, dessa reação química reversível? Observando o efeito da temperatura. Vejam o que acontece. Essa reação química aqui, que é uma reação exotérmica, olha o que acontece quando a gente faz essa reação em diferentes temperaturas, em temperaturas cada vez maiores. Né? Então, eu fiz uma reação a 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio foi esse valor aqui. Ó. 6 vezes 10 elevado a 5, né? Um valor bastante grande. Aí eu fiz essa reação para outras temperaturas cada vez maiores, né? 200, 300, 400, 500 graus Celsius. E o que a gente pode perceber com os valores das constantes de equilíbrio? A diferentes temperaturas, o valor da constante de equilíbrio foi caindo cada vez mais, até chegar em 500 graus Celsius, em que a constante de equilíbrio era 10 na menos 5, 0,000074. Né? Então, menos 5, enquanto aqui é 10 na 5. Bom, conclusão, né? Para uma reação exotérmica, o aumento da temperatura não favorece a formação dos produtos. Tá? Então, na verdade, a partir do momento, vejam aqui, ó, olhando o rendimento, né? Poderia fazer o valor do grau de equilíbrio também, mas olhando o rendimento. Se a gente aumenta muito a temperatura, olha a quantidade, olha o percentual de amônia formada. Foi diminuindo cada vez mais a partir do momento que eu fui aumentando a temperatura. Então, eu não estou favorecendo a formação do produto quando eu aumento a temperatura para uma reação exotérmica. Na verdade, quando eu aumento a temperatura e a reação exotérmica, eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda, né? Para vocês vai aparecer no sentido contrário, mas é a esquerda. Tá? Então, de novo, a reação exotérmica, quando eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido dos reagentes, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Eu não favoreço a formação de produtos. Então, aqui um resuminho, né? Se a reação é exotérmica, se eu fornecer calor para aquela reação, né? Se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar a reação no sentido dos reagentes. Eu não vou favorecer a formação de produtos. Agora, se eu, né, tenho uma reação exotérmica acontecendo numa temperatura mais baixa, aí sim eu vou favorecer a formação de produtos. Por isso que, no exemplo anterior, quando eu fiz a reação de formação da amônia a 25 graus Celsius, ela foi com maior valor de constante de equilíbrio. Né? Se precisarem, voltem aí no vídeo para vocês compreenderem melhor. Tá? Essa é a vantagem da aula gravada. Né? Bom, se eu tenho uma reação endotérmica, o que é uma reação endotérmica? Aquela que absorve calor. Se eu tenho uma reação endotérmica, né, lembrem lá da aula que a gente fez em laboratório, né, que vocês colocavam a mão embaixo do Erlenmeyer, estava gelado e tal. Então, agora, se eu tenho, é o contrário, né? Se eu tenho uma reação endotérmica, que é uma reação que precisa de calor, que absorve calor, evidentemente que se eu estiver fornecendo calor para aquela reação, se eu aumentar a temperatura em que vai acontecer aquela reação,
eu estou favorecendo, sim, a formação de produtos. Claro, se a reação é endotérmica, eu faço ela numa temperatura mais baixa, eu não estou favorecendo a formação de produtos, né? Eu estou deslocando no sentido dos reagentes. Então, se a reação é endotérmica, ela precisa de calor para acontecer. Se eu estou aumentando a temperatura, se eu estou fornecendo calor, né? Se eu forneço calor para uma reação acontecer, evidentemente eu estou aumentando a temperatura em que aquela reação vai acontecer. Eu estou favorecendo aquela reação endotérmica, eu estou favorecendo um deslocamento no sentido dos produtos. Eu estou favorecendo um deslocamento para a direita da reação. Então, aqui, né, o terceiro efeito, né, prometo para vocês aí que a gente já está finalizando, tá? Então, agora, se eu faço uma reação, o terceiro efeito, né, que é a influência da pressão com que aquela reação vai acontecer. Claro que o efeito da pressão ele é mais sentido quando eu tenho reagentes e produtos no estado gasoso. Né? Uma reação entre reagentes e produtos gasosos sente mais o efeito da pressão. Então, vejam o que vai acontecer aqui. Ó. Eu tenho essa reação de formação da amônia, né? A mesma reação que eu utilizei ali para avaliar o efeito da temperatura, porém, agora vamos avaliar o efeito da pressão. Então, vejam aqui, ó. Vejam o que acontece. A partir do momento que eu vou fazendo essa reação com um aumento de pressão, né, ó, 10 atm, 100 atm, 300, 1000 atm, vejam o que está acontecendo a essa reação aqui, vejam o que foi acontecendo com a quantidade de amônia formada, né, com o rendimento da reação. Com o aumento da pressão, aumentou o rendimento da reação. Ou seja, um aumento da pressão, fazer aquela reação numa pressão maior, né, num ambiente com uma pressão maior, eu favoreço sim a formação de amônia. Aumenta, portanto, então, a quantidade aqui de amônia formada. Ó. Com o aumento da pressão, aumenta a quantidade de amônia formada. Mas por que isso acontece, né? Então, agora prestem bem atenção que o entendimento está aqui, tá? Nós temos que olhar para a reação química. Reação reversível. Vejam o que acontece. Eu tenho 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Olha o que vocês têm que fazer para avaliar como a pressão vai influenciar. Eu devo utilizar, né, os famosos coeficientes estequiométricos. 1 mol desse reagindo com 3 mols desse, no total nós temos 4 mols. Vamos considerar que esses 4 mols ocupam 4 volumes. Isso do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, 2 mols de amônia sendo formados, nós vamos dizer que isso equivale a 2 volumes que esse gás ocupa. Então, do lado dos reagentes, nós temos um maior volume do que do lado dos produtos. Então, o que a gente vai ter aqui na prática, né? Vai acontecer o seguinte, quando eu aumento a pressão, a pressão em que vai acontecer aquela reação, eu desloco o equilíbrio para o lado do menor volume. Ou seja, é aquele lado da equação que eu tenho uma menor quantidade de mols, ou seja, que eu tenho menor volume. Com o aumento da pressão, desloco para o sentido de reação do menor volume, no que eu estou deslocando para a direita. Então, eu tenho que sempre olhar esse quantitativo, o número de mols que eu tenho nos reagentes e o número de mols que eu tenho nos produtos. Se eu aumento a pressão, eu desloco para o lado do menor volume. Claro que, né, se eu fazer a mesma coisa que eu fiz com a temperatura, né, eu posso, em vez de aumentar a pressão, eu posso diminuir a pressão. Então, se eu reduzo a pressão, né, efeito contrário, se eu diminuir a pressão, a reação vai ser deslocada para o lado do maior volume, que é a maior quantidade de mols. Né? Então, aumenta a pressão, desloca para o menor volume. Diminua a pressão, desloca para o lado do maior volume. Tá? Isso, só lembrando, né, a gente sabe que isso é algo que o sistema, que a reação reversível faz aqui, tentar sempre restabelecer o equilíbrio. Então, para ficar um pouquinho mais palpável para vocês, vamos utilizar esse exemplo aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse equilíbrio aqui, reversível, entre esses gases. Esses dois gases, imaginem que os dois estão dentro desse recipiente aqui, e esse recipiente, né, é como se fosse uma seringa, né? A gente tem um êmbolo móvel aqui, como se fosse uma seringa, tá? Um êmbolo móvel,
e eu tenho esses gases, né, a mistura desses gases confinada aqui dentro, tá? Então, vejam o que a gente vai fazer, ó. Num primeiro momento, o êmbolo está nessa posição e os gases estão confinados aqui dessa maneira. Sabendo que esse gás aqui é incolor e o dióxido de nitrogênio é vermelho, né? Já falamos dele, eu acho que no início ali da aula, né? Numa condição, num estado inicial, a pressão em que o sistema, né, em que esse equilíbrio está, é essa pressão aqui. Agora, quando eu faço uma movimentação desse êmbolo, né, então, como se fosse uma seringa, né, eu puxasse esse êmbolo, e quando eu puxo esse êmbolo, o que eu estou fazendo? Estou diminuindo a pressão que eu tenho aqui no interior, tá? Então, quando eu faço essa diminuição, essa redução da pressão, o que vai acontecer? Então, vejam aqui, ó, né? Como eu tenho um sistema reversível, quando eu diminuo a pressão, o que acontece quando eu diminuo a pressão? Quando eu diminuo a pressão, nós temos um deslocamento do equilíbrio para o lado do maior ou menor volume, né? Então, dei uma pensadinha aí, né? A resposta já está aqui, né? Então, reduzindo a pressão, o equilíbrio irá se deslocar para o lado do maior volume, né? Então, quando eu mexi nesse êmbolo, né, tinha essa pressão inicial, afastei o êmbolo, diminuí a sua pressão. Então, quando eu reduzo a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado do maior volume. Ou seja, eu desloco o equilíbrio para a direita, né, para o lado do maior volume. Ou seja, como o dióxido de nitrogênio é vermelho, né, então a gente tem um vermelho que era bem clarinho, né, um castanho, um vermelho castanho ali, bem clarinho no início. Como eu diminuí a pressão, ficou aí um vermelho, né, um castanho mais intenso após essa redução da pressão, afastando um pouquinho o êmbolo. Então, redução da pressão, né, do estado inicial em relação ao estado final, eu reduzi a pressão, coloquei o equilíbrio para o lado do maior volume, porque aqui, ó, é 2 volumes aqui e aqui é um volume, né? Então, coloquei o equilíbrio para a direita no sentido do maior volume. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de equilíbrio químico. Eu vou deixar indicado para vocês agora uns 2, 3 exercícios para vocês darem uma exercitada. Façam as leituras dos textos, né? O texto inicial e também o texto ali da hemoglobina, tá? Para vocês verem um pouquinho melhor essa questão da aplicação desse conteúdo de equilíbrio químico. Certo, pessoal? Agradeço aí a atenção de todos e excelente estudo, né? Eu vou deixar um fórum aberto também, caso queiram ali incluir algum questionamento, estou à disposição. Valeu, pessoal, excelente final de semana, um abraço a todos e até semana que vem. Valeu, galera.